Boa noite, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto dessa noite, abrindo as nossas Bíblias no livro de João, no capítulo número 16, e faremos a leitura do versículo de número 22. João 16, versículo 22, diz assim: Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Falar de alegria nos dias de hoje parece algo trabalhoso, forçado. Uma confiança enfraquecida é fácil de ser abalada por opiniões das mais diversas. E quando nós dizemos que são opiniões das mais diversas, são aquelas as piores possíveis que chegam aos nossos ouvidos. E essas opiniões chegam de todos os lados. E tudo ainda fica pior quando essas opiniões encontram um descanso no nosso maior inimigo natural, que é o nosso próprio medo. As situações à nossa volta que nos atordoam, somado às nossas questões pessoais, das mais diversas que enfrentamos ao longo da nossa caminhada, criam, na diminuição do nosso foco, uma espiral muito perigosa. E essa espiral nos leva, fatalmente, a um esfriamento espiritual, a uma diminuição da fé e a uma esperança obscurecida. Esses sinais são recorrentes. Eles não deveriam passar despercebidos. Mas quando passam, eles deixam marcas em nós e marcas naqueles em que nós amamos também. E em tantos medos, tantas incertezas, tantas partidas, nos vemos tristes e desolados, como se numa conclusão que beira quase a loucura, nós chegamos a pensar em algumas oportunidades que nós estamos abandonados, completamente sozinhos e abandonados. O que obviamente não é o caso. Todas as baixas da guerra diária que travamos com nós mesmos ao longo da nossa vida se fortalecem em não relembrar verdades que deveriam ser lembradas. E essas verdades ofuscariam todos os pormenores negativos que fariam que nós perdêssemos as batalhas que temos travados contra nós mesmos todos os dias. Porque quando nós dizemos e insistimos em dizer que a proximidade e a união única que temos com o Senhor Jesus é determinante para a sobrevivência e fortalecimento, isso não é apenas algo para ser dito ou algo para ser levado em consideração em alguns momentos ociosos que ocorrem ao longo dos nossos dias. Não, é muito mais do que isso. A comunhão diária com Jesus é a garantia da subsistência da nossa determinação. Eu vou repetir. A comunhão diária, a comunhão honesta, a comunhão verdadeira com Jesus é a garantia da subsistência da nossa determinação. O texto em questão, versículo 22 do capítulo 16, por si só, ele responde tudo aquilo que nós precisamos para a nossa meditação e nos mostra tudo aquilo que nós estamos costumeiramente negligenciando. Eu vou fazer um breve contexto para que nós entremos no assunto. São contextos da própria carta de João, para que você, no momento oportuno, se interesse, leia, perceba a riqueza que existe nessa carta e no Evangelho de Jesus, no ministério de Jesus, em tudo o que ele tem a dizer. Nos capítulos anteriores, nós estamos no 16, Jesus dá lições grandiosas, das mais diversas. Ele dá lição de humildade, no capítulo 13, no lava-pés. Se você puxar na memória, um pouco antes de começarmos
a nos afastar por causa da pandemia, nós estávamos estudando essas verdades na escola dominical. E tivemos coisas bastante produtivas naquela época. Puxe na memória, se não lembrar, leia. Está à sua disposição. No capítulo 13, Jesus dá uma exemplificação grandiosa sobre humildade. No capítulo 6, ele dá uma exemplificação grandiosa de poder. Por quê? No capítulo 6 é a multiplicação de pães e peixes, ainda falando sobre exemplos de um poder grandioso que Jesus Cristo tem em suas mãos. No capítulo 9, ele cura um cego de nascença. No capítulo 11, ele ressuscita Lázaro, exemplos de poder grandiosos de Jesus Cristo. E no capítulo 14, temos um exemplo da sua missão. Nos versículos 16 em diante, ele fala sobre o envio do Consolador, que também é parte dessa sua maravilhosa pregação realizada àqueles que o viram pessoalmente. Na escola dominical, hoje de manhã, vocês tiveram a oportunidade de ver a justificação, mais um dos cumprimentos, mais um dos exemplos da missão grandiosa de Cristo que nos trouxe, que nos foi trazida pelo presbítero José Carlos de manhã, de uma forma bastante eloquente. Nós tivemos um entendimento do que essa justificação significa e como ela é maravilhosa. Jesus Cristo fala no capítulo 14, a partir do versículo 16, da sua missão, neste caso específico, sobre o envio do Consolador. No capítulo 16, que é o foco, o cerne daquilo que nós estamos discutindo, Jesus responde às indagações dos discípulos que viam logo adiante, pelo relato do próprio Jesus Cristo, a sua morte, a sua ressurreição e a sua ida ao Pai. E isso os enchia de incerteza, de medo e de tristeza. A resposta de Jesus a essas questões são relatos inspiradores que provam a eles, os discípulos, e provam a nós, que a sua vida tem um propósito. E essas afirmações, como diz Piper, serviram para solidificar a alegria desses discípulos na ausência de Jesus, serviram também para não diminuir o amor, porque ele nunca acabará, mas para remover a ignorância, porque eles passaram a entender tudo o que Cristo tinha a dizer ao longo do tempo que eles foram percebendo as verdades que se apresentavam. Eles não estavam prontos para aquelas verdades ainda, mas foram inundados por ela no momento oportuno. Voltando um pouco para sacramentar essa argumentação, no versículo 7 do capítulo 16, por isso eu pedi para os irmãos não saírem do texto em questão. Se você voltar um pouco no versículo 7, ele diz o seguinte: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Então o que ele diz é o seguinte: era necessário que isso acontecesse. Era necessário que ele morresse. Era necessário que ele ressuscitasse. Era necessário que ele fosse assunto aos céus, para que ele trouxesse, enfim, o Consolador para aqueles que eram dele. E nos versículos de 13 a 15, ele continua a sua argumentação de um modo bastante interessante e que faz um sentido grandioso para nós, e fez também para aqueles discípulos naquela época. De 13 em diante: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O Espírito Santo tornaria ainda mais substancial, ainda mais perceptível e ainda mais real em nós, agora que sempre foi de Cristo Jesus. No versículo 7, ele diz o que era necessário acontecer para que a concretização dessas coisas descritas no versículo 13 a 15 fossem experimentadas. Cristo tinha um propósito. Nada do que Cristo fez ou faz é em vão.
Dessa forma, quando colocamos a comunhão com o Senhor em primeiro lugar, quando paramos de perder tempo com pormenores que não trazem a menor produção de paz em nossas vidas, quando colocamos a comunhão com o Senhor em primeiro lugar, quando relembramos todos os dias que Ele tem muito a nos dizer através da Sua palavra, nós ainda veremos a vida com todos os contextos que nós estamos experimentando, com todos os problemas que nós estamos experimentando, mas o medo não vencerá, porque nós temos onde encontrar repouso, nós temos onde descansar o coração. Este é alguém de Jesus Cristo, mas para isso é preciso uma comunhão real, é preciso uma comunhão sincera, honesta. E quando nós percebemos isso, quando temos com Jesus uma prática de proximidade que Ele nos deu, nós percebemos algo que passa batido, porque nós compreendemos a forma errada, que é o seguinte: o sofrimento é real. Quando estamos próximos a Jesus Cristo e não próximos às mazelas do medo que nos entristecem, nós vemos o sofrimento de uma outra forma e percebemos que sim, ele é real. Nós estamos inseridos no mundo mal. Antes de termos sequer consciência do que significa a maldade do mundo, ele já era ruim o suficiente. E assim continuará, mesmo depois que nós não existimos mais, até o dia em que Cristo volte para buscar a sua igreja. Nesse meio tempo, somos tomados por inúmeras responsabilidades. Cada um sabe das suas e vive as suas. Mas eu destaco duas para que nós consigamos perceber o entendimento da realidade desse sofrimento. Quando vemos ele pela ótica da tristeza e do pavor, nos entristecemos e não vemos absolutamente nenhuma esperança. Mas quando o vemos pela ótica de Cristo, nós paramos de ver do modo errado. E isso significa, isso dá a razão dos dois pontos que eu vou apresentar agora. Duas responsabilidades para que nós vejamos o mundo de verdade. Primeiro, nós devemos olhar para a realidade do mundo sem um óculos cor-de-rosa. Para perceber que o sofrimento é real, a gente tem que parar de ver o mundo como se ele fosse cor-de-rosa. Como se o sofrimento não fosse isso. Como se o sofrimento não tivesse um propósito. Como se o sofrimento fosse um fim em si mesmo e a nossa vida encontrasse um fim nos sofrimentos que nós passamos. Consequentemente, por não mais ver o sofrimento com um olhar cor-de-rosa, mas sim com um olhar de responsabilidade e realidade que Cristo Jesus nos dá, nós devemos ensinar essa mesma perspectiva àqueles que estão sob a nossa responsabilidade. O sofrimento é real. Ele não é uma brincadeira. Mas ele não é um fim em si mesmo. Porque em Jesus nós somos levados a um ânimo renovado. Se você olhar no mesmo capítulo 16 que nós estamos estudando, no versículo 33, as palavras de Jesus são determinantes para o nosso entendimento. Ele diz assim: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Repito, o sofrimento é real. Nós nunca estaremos alheios a ele. E temos ainda, ao longo da vida, muitas experiências que nos fortalecerão na caminhada, porque sofreremos de fato as mais variadas coisas. Mas isso nos fortalecerá. E isso só vai acontecer na nossa caminhada cristã quando, em primeiro lugar, termos noção da realidade. Repito, o sofrimento é real. Ele existe, nos assola das mais variadas formas. Mas aquele que venceu o mundo também é real. Jesus é a paz que renova o nosso ânimo. A garantia de que sofrimentos
não são o fim da nossa vida, mas em Cristo é o início, o meio, o fim de tudo, em nós, para nós, todo sempre. Então, quando o sofrimento nos assolar de forma a não entendermos o que está acontecendo, perceba o mundo pela ótica de Cristo. Ele nos faz entender que a nossa vida não terminará nas dores que sentimos, mas culminará, como veremos adiante, num encontro do qual eu particularmente estou ansioso desde que tomei conhecimento dele. Então Jesus é a paz que renova o nosso ânimo. Tem de bom ânimo, pois Cristo venceu o mundo. E quando nós entendemos isso, quando entendemos que temos de nos achegar com responsabilidade e verdade ao nosso Deus, uma comunhão sincera, quando percebemos que essa comunhão sincera nos faz entender que o sofrimento é real, mas o nosso ânimo é renovado porque Cristo nos mostra a satisfação que é nele, nós podemos perguntar: como se alegrar no sofrimento? O verso 22, que é o nosso texto básico, ele responde essa pergunta e reitera afirmações anteriores que foram feitas durante esta meditação. A obra completa, o cumprimento da missão, o envio do Consolador, que, como Hernandes Dias Lopes falou num livro, num comentário que ele tem de João, o envio do Consolador, toda a obra realizada e completa de Jesus Cristo abriu os nossos olhos para uma real visão do pecado, para uma real visão da justiça de Deus e para uma real visão do juízo definitivo, que foi a derrota do inimigo na cruz. A obra de Jesus é absolutamente completa. E ele diz, logo no começo: outra vez os verei. A veracidade dessa promessa é a razão da nossa alegria. O Espírito que glorifica a Deus de forma intensa e real, agora, garante hoje e garante sempre a nossa alegria perene. Não porque nós precisamos ouvir essas coisas para que nós tenhamos uma possível paz no desespero. Não é isso. Mas sim porque é verdade. As verdades de Jesus não acalentam o nosso coração porque nós precisamos ser acalentados, senão nós enlouqueceremos. As verdades de Jesus acalentam o nosso coração porque elas são verdade. E nenhuma mazela, nenhum sofrimento é maior do que o cumprimento da promessa visível de Jesus em nossas vidas. A nossa comunhão com Ele agora é uma resposta bem perceptível desse cumprimento. Então, quando nós pensamos a respeito disso, vemos em 2 Coríntios, no capítulo 12, dos versículos 7 em diante, uma nota bem interessante. Temos um problema, temos uma queixa sobre o problema, temos uma resposta para essa queixa, temos um entendimento dessa queixa, temos um procedimento posterior ao entendimento. Especificamente, 2 Coríntios 12, de 7 a 10, fala sobre o espinho da carne de Paulo. Eu vou ler para que os irmãos acompanhem. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. O que é suficiente
para nós entendermos como descobrir a alegria no meio do sofrimento. O que nos basta para enxergarmos de verdade a razão da alegria? Será que nós precisamos de um dia de silêncio? Será que nós precisamos de um dia sem brigas? Sem pensamentos ruins? Sem noticiários? Sem despedidas? O que é que nos basta para enxergarmos o sofrimento como uma porta, como uma motivação para uma alegria maior? A graça do Senhor basta para que nós vejamos, mesmo na incompreensão das coisas que nos acometem, uma alegria que substitui as nossas tristezas, porque Ele é a razão dessa alegria. A comunhão com Cristo Jesus é a resposta para qualquer dor. E a nossa alegria, alegrias que encontramos em Cristo, não é uma euforia sem sentido. Ela é a resposta do cumprimento de uma promessa que hoje nos alcança. E essa promessa molda pessoas fracas como eu e você em pessoas fortes pelos méritos do Espírito Santo. E essas pessoas fracas, feitas fortes pelo Espírito, levarão essa verdade adiante. Pela austeridade no procedimento, pela responsabilidade no falar, pelo amor no viver. Nós estaremos transformando a nossa angústia, nós estaremos transformando o nosso medo, nós estaremos transformando a nossa tristeza em alegria. Porque se experimentamos o saber de Cristo agora, não há nada nesse mundo que seja suficiente para tirar o que Cristo nos deu. Todas as dores, elas vão doer. Isso é lógico. Algumas por um tempo limitado. Outras por um tempo vitalício. E o acompanharão enquanto você tiver consciência do que é real e do que é dor. Mas o fim de todas as coisas, de todas as dores, converge, se encontra com os filhos de Deus, face a face com Jesus. Todas as dores convergem no encontro pessoal daqueles que são de Cristo com o próprio Cristo. Ele disse: assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez os verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. O cumprimento de uma promessa absurdamente grandiosa para nós. Absolutamente grandiosa. Teremos um encontro face a face com Cristo Jesus. E Ele nos mostrará que tudo o que achamos tão terrível não passou de uma sombra da alegria sem limite que experimentaremos com Ele pessoalmente. Então, que o contexto atual, que os nossos medos, que nós mesmos, os mais diversos fracassos que experimentaremos ao longo da vida, nas má notícias, nas perdas, que nada desse mundo tire a esperança que vem de e é Cristo. Porque Ele é a razão da nossa alegria. E mesmo quando nós estivermos experimentando
a maior tristeza possível, que você seja capaz de mensurar as experiências que você tem com as suas próprias tristezas, mesmo nessa passageiro vitalícia. Cristo é a razão da nossa alegria. Ele é o consolo de todo pranto. Ele é a resposta de toda petição. Ele é o motivo da subsistência da nossa determinação em não perdermos a nossa confiança, a nossa resistência e a nossa fé. Então lembre-se, estabeleça uma comunhão forte e honesta com Jesus. Entenda que o sofrimento é real, mas ele não é o fim em si mesmo. Perceba que o sofrimento no fim produz alegria, porque na sua maior fraqueza Cristo fez de você forte e continuará fazendo. Que Deus nos ajude a vivermos dessa forma e nos abençoe para que ainda, mesmo que separados, estejamos juntos em Cristo. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos porque a Tua graça é suficientemente transformadora, redentora, poderosa, suficiente. Te agradecemos porque o Seu amor, mesmo quando nós estamos vacilando, mesmo quando nós estamos perdendo foco, ou pela fraqueza dos medos que nos assolam, estamos negligenciando tudo aquilo que o Senhor nos ensina, o Senhor insiste na misericórdia, o Senhor insiste na paciência, o Senhor insiste no amor, o Senhor nos derrama da sua glória, o Senhor nos dá a percepção do que é real. E envergonhados, entendemos que o nosso procedimento tem que mudar, tem que ser melhor. Que o Senhor nos fortaleça a estabelecer uma comunhão maior. Como eu disse, não no momento de ociosidade, porque na verdade todo momento é um momento de necessidade de Jesus. O Senhor mostra a si mesmo através de sua palavra e nós temos acesso. Pelo Espírito podemos entender. Pela graça podemos caminhar. Ajuda-nos a percebermos que o sofrimento não é o fim, que a dor não é o fim, que a tristeza não é o fim, mas a Tua glória, a Tua misericórdia, o Teu amor, tudo fortalece e encontra sentido na Sua palavra. Que nesse contexto onde nós estamos separados por este motivo de pandemia, nós não esfriemos a nossa determinação por acharmos que estamos desamparados, por não estarmos juntos. Ajuda-nos a crescermos, ajuda-nos a caminharmos. Fortalece a nossa fé, pois o Senhor é o Senhor da graça, é o Senhor da glória, e te agradecemos, porque sem Ti estaríamos perdidos, envoltos e tomados pelo medo. Mas o Senhor tira o medo, tira a dor e restabelece a alegria, pois isso é o que a Tua graça fez conosco. Nós te agradecemos por isso e te pedimos perseverança. Em nome de Jesus.